Bom dia, meus alunos, tudo bom? Espero que vocês tenham conseguido fazer as atividades de geografia de ontem. Hoje nós vamos trabalhar história, nossa unidade 4, nosso último capítulo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o descobrimento do Brasil, ou se o Brasil foi descoberto, ou se o Brasil já era descoberto pelos povos indígenas que habitavam nossas terras antes da chegada dos portugueses, né? Na nas navegações aí com Pedro Álvares Cabral. A gente vai descobrir um pouquinho mais sobre essa história então, tá? Vamos lá para a nossa apostila. Então aí nós temos uma cena, uma imagem da embarcação. A gente sabe que essa embarcação aí, os personagens dela, né, são Pedro Álvares Cabral e os portugueses, né, que vieram com uma frota comandada por Pedro Álvares Cabral para descobrir novas terras, certo? Na número 2, qual é o acontecimento histórico na obra? Então, é o descobrimento do Brasil, né? Este é o tema. O que ocorreu após esse fato? Então, eles desceram da embarcação e se depararam com os povos indígenas que já habitavam, então, as terras brasileiras, né? Mesmo muito antes da chegada, então, dos portugueses às novas terras que, para eles, eram recém-descobertas. Mas, na verdade, essas terras já tinham donos, né? Eram os indígenas que habitavam essas terras, tá? Muito antes da chegada, então, de Cabral e dos seus companheiros portugueses, né? Nessa embarcação. Quando tudo começou. A maioria dos livros de história coloca como ponto de início da história brasileira dia 22 de abril de 1500, data da chegada da frota portuguesa comandada por Pedro Álvares Cabral ao local onde hoje é a cidade de Porto Seguro, na Bahia. Contudo, o descobrimento do Brasil, como foi nomeado esse acontecimento, não traduz de forma geral o que ocorreu exatamente naquele momento. Leia um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da frota de Cabral, sobre o momento da chegada dos portugueses. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos, por chegarem primeiro. Então lançamos fora os batéis e os esquifes, e vieram logo todos os capitães das naus e esta nau do capitão Mor, onde falaram entre si. E o capitão Mor mandou em terra, no batel, e Nicolau Coelho para ver aquele rio. E, tanto que ele começou de ir lá, acudiram pelas praias homens, quanto aos 2, quanto aos 3, de maneira que ao chegar no batel, à boca do rio, já ali havia 18 ou 20 homens. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijos sobre o batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os pousaram. Então aí fala um pouquinho sobre como foi essa chegada, né? Então eles chegaram, já encontraram alguns indígenas ali, né? Eles ergueram as armas e os indígenas os arcos e flechas, né? Que eram as armas que eles tinham, certo? Então assim, os povos indígenas, eles já habitavam, né? Já habitavam essa terra. Então, como a gente pode dizer que o Brasil foi descoberto? Não, o Brasil já existia, né? Talvez esse nome Brasil foi colocado, mas os povos já habitavam as nossas terras, os indígenas. Então, na verdade, eles eram os donos das terras, né? Vamos lá. Toda a história tem um começo. Os principais acontecimentos da história do Brasil demonstram o desenrolar de uma história que teve início no ano de 1500 e acontece até hoje. Ao longo de todo este tempo, o Brasil passou pelo período colonial, quando os portugueses dominaram o território, colonizaram todo o espaço em busca do plantio da cana-de-açúcar e café, exploraram a madeira e o ouro.
Após a independência ocorrida no ano de 1822, teve início o período imperial, em que os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II governaram o país, tendo a monarquia como forma de governo. Somente em 1889, com a proclamação da República, o Brasil mudou de forma de governo e passou a ter um presidente. Dentro desses períodos, existem diversos acontecimentos que se destacaram na história brasileira, como a morte de Zumbi dos Palmares, um líder negro da resistência contra a escravidão. Em 1695, a libertação dos escravos. Em 1888, a chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930. Contudo, esses acontecimentos contam exatamente toda a história do Brasil antes de 1500. Contudo, esses acontecimentos contam toda a história do Brasil? Antes de 1500 não existia nenhuma história. Ao entender a chegada dos portugueses em 1500 como o início da história do Brasil, desfavorecemos toda a história dos grupos nativos brasileiros. Esses grupos já viviam neste território muito tempo antes da chegada dos portugueses e devem ter sua história valorizada, certo? Então, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral com a frota portuguesa, aqui já existiam povos que viviam nestas terras, e a história desses povos deve ser respeitada. A história desses povos deve ser valorizada. A gente nunca pode deixar de valorizar a história dos povos indígenas, que foram aí então quem nos apresentaram este solo. Depois eles foram escravizados pelos portugueses, eles foram judiados, muitos foram mortos, disseminados, tá? Então a gente nota aí que muitas pessoas elas lutaram, né, pela liberdade dos nossos povos, pela liberdade dos escravos, né, pela liberdade da democracia, pelo voto. Então muitas pessoas elas lutaram para ter um Brasil livre, né, e liberto. Vamos lá. Povoamento no Brasil. Acredita-se que os seres humanos chegaram à América e ao Brasil por volta de 11 mil anos atrás. A ideia mais usual é entender que os seres humanos vieram da Ásia, passaram pelo Estreito de Bering e vieram caminhando até chegar ao Brasil. No entanto, segundo o arqueólogo Walter Neves, que estudou fósseis humanos no sítio arqueológico da Lapa Vermelha, em Minas Gerais, o ser humano pode ter vindo também navegando desde a Oceania, chegado à costa da América, talvez até muito tempo antes de 11 mil anos. Para comprovar sua teoria, Walter se baseou em um fóssil encontrado no local, que foi chamado de Luzia. O fóssil apresenta características muito próximas dos povos aborígenes da Oceania e tem aproximadamente 12,5 mil anos. Isso mostra ser provável que vários povos tenham chegado à América e colonizado o local antes dos portugueses. A gente já estudou sobre este fóssil, a Luzia, né, no conteúdo anterior. Tá? Então não se sabe exatamente, né, se foi realmente os portugueses que, né, descobriram, entre aspas, né, encontraram as novas terras. Na verdade, há essa hipótese também de já haver aqui outros povos que tivessem vindo da Ásia ou da Oceania, né, e que já tivessem chegado às terras brasileiras. E aí nós temos uma linha do tempo onde tem os períodos, né, da história do Brasil, aí datados, tá? Então, em 22 de abril de 1500, se fala que os portugueses chegaram ao Brasil. Depois, em 21 de abril de 1792, Tiradentes morre, né, que é o mártir Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido Tiradentes, né? Ele era um líder da luta pela independência do Brasil. Depois chega o Brasil Império, né, que retrata essa questão, né? Aí, de 22 de abril a 21 de abril de 1792, a gente conhece como Brasil Colônia. É na época que foi descobertas as terras e que nós somos colônia de Portugal. Depois começa, então, o Brasil Império aqui, em 20 de novembro de 1695, Zumbi dos Palmares, que ele lutava aí pela libertação dos escravos. Então, 20 de novembro marca a morte dele. 7 de setembro, a independência do Brasil, onde Dom Pedro I
rompeu com o país e passou a governar o Brasil pela independência, tornando ele independente, tá? Depois, em 13 de maio de 1888, né, a assinatura da Lei Áurea, certo? Que dá aí libertação a todos os escravos, né? E aí isso a gente já chama de Brasil República. Em 15 de novembro de 1889, a proclamação da República. Em 15 de janeiro de 1985, o fim da ditadura militar, certo? E em 24 de outubro de 1930, a Revolução de 1930, onde Getúlio Vargas foi um dos principais presidentes brasileiros. Seu principal legado foi a consolidação das leis de trabalho, né? Olha que legal. O Brasil não teve Idade Média? Para facilitar o estudo da história, vimos que foi necessária uma divisão em períodos históricos. São eles: pré-história, Idade Antiga, Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Esses períodos foram idealizados para facilitar a análise da história geral, ou seja, do mundo todo. Entretanto, o que se percebe é que normalmente essa divisão se concentra na história da Europa, por isso é chamada eurocêntrica, porque a Europa, como foi um dos continentes que mais colonizaram países, então ela é tida como o centro do mundo, tá? Historicamente, claro, tá? Por isso recebe o nome de eurocêntrica. Aí nós temos aí, ó, uma régua na linha do tempo, certo? Então, Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República, né? Essa é a divisão. Pessoal, alguma dúvida sobre os períodos da história do Brasil? O Brasil não teve Idade Média, professora? Essa é uma ótima pergunta. Ah lá, ó. Então, entre a Antiguidade e a Idade Moderna, nós tivemos a Idade Média, certo? Depois, a Idade Moderna saiu para o Brasil Colônia, né? Brasil Império e Brasil República, né? Então, a Idade Moderna que deu o laço, o leque, para os outros 3 períodos, tá? Então, entre a Antiguidade e a Idade Moderna, nós tivemos a Idade Média. Como vimos, essa divisão de períodos foi feita por historiadores europeus, então é muito focada na história europeia. Mas, se encaixarmos as linhas do tempo, percebemos que a chegada dos portugueses ao Brasil ocorreu na Idade Moderna. Por isso, não utilizamos o termo Idade Média para nos referir à história do Brasil. Ela existiu, tá? Somente o termo é que não é utilizado. O nome Idade Média não é utilizado. Mas então, a história do Brasil começou em 1500? Ao considerarmos a história dos povos nativos que viviam no território brasileiro antes da chegada dos portugueses, a resposta é que a história do Brasil começou bem antes de 1500. Contudo, se você voltasse no tempo e perguntasse a um nativo brasileiro, um dia antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, se ele sabia o que era o Brasil, ele responderia que não, pois esse nome só seria dado muito tempo depois pelos portugueses. O tempo anterior remete ao período em que somente os nativos viviam na região. Até pouco tempo, este período foi desprezado pelos estudiosos, principalmente por não terem fontes escritas para conseguir analisar o que havia antes da chegada dos portugueses. Entretanto, conforme já vimos nos capítulos anteriores, atualmente utilizamos vários tipos de fontes para estudar os períodos antigos. Fontes históricas, fotografias, né, fontes visuais, fontes escritas, tá? No Brasil, algumas fontes que podemos utilizar são as diversas histórias contadas pelos povos indígenas e que atualmente fazem parte do folclore nacional. Então, aí nós temos, né, um dos personagens do nosso folclore, certo? A palavra folclore vem da mistura das palavras de origem inglesa. Folk quer dizer povo e lore, que quer dizer saber, o saber do povo, ou seja, folclore entende-se como saber popular. Todas as expressões culturais vindas das festas, dos costumes e das crenças populares fazem parte do folclore brasileiro. Os mitos mais conhecidos do folclore são o Saci-Pererê, o bicho-papão, o Boitatá e o Curupira. Todos misturam as culturas africanas, indígenas e europeia. Contudo, a maioria tem sobretudo origem indígena. O folclore está presente na literatura, na música, nas artes em geral, demonstrando uma forma muito eficiente de se estudar a história popular do Brasil. E é interessante, né, que a gente comemora o folclore, certo? E ele está presente aí, né, no nosso dia a dia, né, nos mitos, nas histórias contadas. Então, neste capítulo a gente aprendeu,
né, a formação sobre o Brasil, no início da história da cultura brasileira, que os povos indígenas habitavam o nosso país antes da descoberta dos portugueses. Abordamos as diversas formas de cultura, desde os nativos indígenas, né, até a cultura europeia, né, o eurocentrismo, considerando também a contribuição da cultura africana para a formação da cultura brasileira, né, entre os estudos aí, né, dos estudiosos, dizendo que aqui no Brasil, antes da chegada dos portugueses, haviam povos da Ásia, Oceania, África, né? Aprendemos também que o folclore é uma ótima fonte para o estudo de nossa história, né? Os mitos, as histórias contadas dos povos indígenas, dos mais velhos, uma vez que muitas vezes unem todas essas influências. Encontre no caça-palavras as respostas às seguintes perguntas. Qual é o nome geralmente dado ao povo nativo no Brasil? Indígena. Qual é o nome da pessoa que liderava a primeira frota portuguesa ao chegar ao território brasileiro? Pedro Álvares Cabral. Quais são os períodos históricos brasileiros? Colônia, Império e República. Qual é o nome do conjunto de histórias populares que existe no Brasil? Folclore, tá? Então tá aí, né? Tá a imagem, vou esperar um pouquinho. Certo? Vocês copiarem. Mamãe já vai lá. É porque eu não encontrei. Já vou lá. A chegada dos portugueses ao Brasil marca teoricamente o início da história. Analise as afirmativas abaixo, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Corrija as frases que você marcar como falsas. Então, antes da chegada dos portugueses, não havia nenhum tipo de história do Brasil? Falso, né? Os povos indígenas já habitavam o território brasileiro, né? E eles tinham sua cultura, sua história. A história indígena não é relevante? É falso, claro que é, né? Porque foi dela que gerou, então, folclore, né? E ela serviu como instrumento para marcar os períodos históricos, né? Ok. A história brasileira passa a integrar a história portuguesa a partir da Idade Medieval? Falso. Então, os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, nesse período chamado, então, de Idade Moderna, tá? Idade Moderna, certo? A gente falou que a Idade Média ela está dentro aí deste período da Idade Moderna, mas ela não é falada, né? Ela existe, mas ela não é falada, certo? Deixa eu tirar a fotinha para enviar para vocês depois, fica mais fácil para vocês copiarem. Aqui você vai conversar com a mamãe em casa, com o papai, sobre como deve ter sido o encontro cultural entre os portugueses e os indígenas. Depois cria um desenho que sirva para representar esse encontro. Então você vai falar um pouquinho como você acha que foi esse encontro entre os povos portugueses, todos vestidos do luxo, né, com armas, né, com poder, e aí encontra aquele povo nu, seminu, né, e com arco e flecha na mão, todos assustados porque nunca tinham visto aquela cena, né, ou talvez já tinham visto, né, outros povos tentando entrar nas suas terras, né. Então você vai tentar desenhar, reproduzir isso com o desenho, certo? Lá no material de apoio, na página 213, vão ter os períodos lá, as imagenzinhas, e aí você vai estar colando, seguindo essa aqui, ó, seguindo estes períodos aqui, ó, esse aqui você vai seguir, você vai vir aqui em cima, ó, certo? E vai olhar a data, o acontecimento e vai colar a imagem no local correto. Então, você vai vir na página 134,
para poder fazer, então, né? Para fazer, então, a página 140, tá? 140 e 141. Então, você vai na página 213, vai recortar o material de apoio e vai colar as imagens, certo? Marcando, então, as idades através das imagens, tá? E das datas, os períodos, ó, os anos, tá bom? E assim a gente finaliza, então, a nossa apostila de história. Depois a prof vai colar as imagenzinhas, vai mandar fotinha para vocês verem, tá? Como ficou, certo? Quero que vocês fiquem em paz, tá? A prof tem muito carinho por vocês, tô morrendo de saudade de vocês, viu? Beijinho, tá? Que Deus abençoe vocês, né? E que logo a gente possa estar juntos novamente. Tchau, tchau.